Nós costumamos achar que a perda de memória e a diminuição da capacidade de aprender são parte do processo de envelhecimento. Mas, o que realmente acontece conosco quando a mente começa a falhar? Afinal, por que algumas pessoas começam a esquecer coisas importantes e perder a capacidade de aprender novas habilidades, enquanto outras continuam a viver uma vida ativa e criativa, mesmo após os 60 anos? Muitas pessoas têm medo de perder a memória e a capacidade de aprender com o passar dos anos. Eles imaginam que é um processo inevitável, uma consequência natural do envelhecimento. Mas, o que se sabe é que o cérebro é capaz de mudar e se adaptar ao longo da vida. E é possível prevenir e retardar o processo de envelhecimento cerebral. Mas como fazer isso? Qual é o segredo para manter o cérebro saudável e alerta mesmo após os 60 anos? A resposta é simples. Não há um único segredo. O cérebro é um órgão complexo e multifacetado, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. No entanto, existem algumas técnicas e abordagens que têm sido comprovadas cientificamente para ajudar a manter o cérebro saudável e alerta. Essas técnicas não são apenas para pessoas idosas, mas também para qualquer pessoa que queira manter sua mente ativa e saudável. E é aqui que entra a doutora Manuela Paz, uma neurocientista experiente que tem passado anos estudando o cérebro e desenvolvendo técnicas inovadoras para melhorar a função cerebral. Ela nos compartilha um segredo incrível que mudou sua vida e pode mudar a vida de você também. Com uma abordagem acessível e divertida, a doutora Manuela Paz nos ensina a liberar a mente, fortalecer a memória e melhorar a nossa capacidade de aprender. Ela nos apresenta dicas práticas e técnicas que podem ser aplicadas em nossa rotina diária, sem precisar de grandes mudanças ou sacrifícios. E é aqui que começa a nossa jornada para descobrir como manter o cérebro saudável e alerta, mesmo após os 60 anos. A doutora Manuela Paz nos diz que o segredo para manter o cérebro saudável está na capacidade de limpar as impurezas e melhorar a função cerebral. Ela nos explica que o cérebro é capaz de se adaptar e se mudar ao longo da vida, e que é possível prevenir e retardar o processo de envelhecimento cerebral. E é aqui que começa a nossa jornada para descobrir como fazer isso. Vamos começar a explorar as técnicas e abordagens que a doutora Manuela Paz nos compartilha. Vamos aprender a liberar a mente, fortalecer a memória e melhorar a nossa capacidade de aprender. E vamos descobrir como manter o cérebro saudável e alerta, mesmo após os 60 anos. Vamos começar. Agora que sabemos que o cérebro é capaz de se adaptar e se mudar ao longo da vida, é hora de explorar como podemos aproveitar essa capacidade para melhorar nossa função cerebral. A doutora Manuela Paz nos diz que um dos segredos para manter o cérebro saudável está na capacidade de gerenciar o estresse e a ansiedade. Ela nos explica que o estresse crônico pode levar a danos neuronais e ao declínio da função cerebral. Consequentemente, é fundamental encontrar maneiras de gerenciar o estresse e a ansiedade de forma eficaz. Uma das estratégias mais poderosas é a meditação. A meditação não apenas ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, mas também melhora a concentração e a memória. Além disso, a meditação pode ajudar a aumentar a produção de neurotrofinas, que são substâncias que protegem e estimulam as células cerebrais. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta um desafio ou uma situação estressante no trabalho ou em sua vida pessoal. À medida que o estresse e a ansiedade aumentam, é fácil perder a calma e a concentração. No entanto, com a prática regular da meditação, você pode aprender a gerenciar esses sentimentos e manter a sua calma e concentração, mesmo em situações difíceis. Outro aspecto importante é a importância de se conectar com a natureza. A doutora Manuela Paz nos diz que a exposição à natureza pode ter um impacto significativo na nossa função cerebral. Ela nos explica que a natureza tem um efeito calmante e pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, a natureza oferece uma oportunidade para se conectar com o presente e se desligar das preocupações diárias. Agora, considere como você pode incorporar a natureza em sua vida. Talvez você possa começar a passear mais em parques ou jardins, ou talvez você possa aprender a praticar a fotografia de natureza. O importante é encontrar maneiras de se conectar com a natureza e aproveitar os benefícios que ela oferece para a nossa função cerebral. Uma outra estratégia importante é a necessidade de se manter mentalmente ativo. A doutora Manuela Paz nos diz que a atividade mental pode ajudar a manter o cérebro saudável e alerta. Ela nos explica que atividades como ler, resolver problemas e aprender novas habilidades podem ajudar a estimular o cérebro e prevenir o declínio da função cerebral. Agora, considere como você pode incorporar atividades mentais em sua rotina.
Talvez você possa começar a ler mais livros. Ou talvez você possa aprender a tocar um instrumento musical. O importante é encontrar maneiras de se manter mentalmente ativo e aproveitar os benefícios que isso oferece para a nossa função cerebral. Agora que sabemos como gerenciar o estresse e a ansiedade e como se manter mentalmente ativo, é hora de explorar como podemos aproveitar a capacidade do cérebro para aprender e se adaptar. A doutora Manuela Paz nos diz que uma das principais chaves para manter o cérebro saudável e alerta é a prática da curta memória. Ela nos explica que a curta memória é a capacidade de reter informações por um curto período de tempo, e que é fundamental para a aprendizagem e a memória a longo prazo. Agora, considere como a curta memória se aplica quando você está aprendendo algo novo. Talvez você esteja assistindo a um vídeo de instruções para aprender a cozinhar um novo prato. Enquanto assiste ao vídeo, é importante que você retenha as informações apresentadas para poder repeti-las mais tarde. A curta memória é fundamental para essa tarefa, pois permite que você retenha as informações por um curto período de tempo e as repita mais tarde. Um outro aspecto importante é a importância da prática da curta memória em situações cotidianas. A doutora Manuela Paz nos diz que a curta memória é fundamental para a tomada de decisões e para a resolução de problemas. Ela nos explica que, quando estamos diante de uma situação difícil, é importante que possamos reter as informações relevantes para tomar uma decisão informada. A curta memória é fundamental para essa tarefa, pois permite que você retenha as informações por um curto período de tempo e as use para tomar uma decisão. Outro aspecto importante é a importância da prática da curta memória em situações sociais. A doutora Manuela Paz nos diz que a curta memória é fundamental para a comunicação eficaz. Ela nos explica que, quando estamos em uma situação social, é importante que possamos reter as informações relevantes para comunicar-nos de forma eficaz. A curta memória é fundamental para essa tarefa, pois permite que você retenha as informações por um curto período de tempo e as use para comunicar-se de forma eficaz. Agora, considere como a prática da curta memória pode ser aplicada em sua vida diária. Talvez você possa começar a praticar a curta memória ao aprender a cozinhar um novo prato ou ao aprender um novo idioma. O importante é encontrar maneiras de praticar a curta memória e aproveitar os benefícios que ela oferece para a aprendizagem e a memória a longo prazo. Outro aspecto importante é a importância da prática da curta memória em situações de estresse. A doutora Manuela Paz nos diz que a curta memória é fundamental para a resolução de problemas em situações de estresse. Ela nos explica que, quando estamos diante de uma situação difícil, é importante que possamos reter as informações relevantes para resolver o problema. A curta memória é fundamental para essa tarefa, pois permite que você retenha as informações por um curto período de tempo e as use para resolver o problema. Agora, considere como a prática da curta memória pode ser aplicada em situações de estresse. Talvez você possa começar a praticar a curta memória ao aprender a gerenciar o estresse e a ansiedade. O importante é encontrar maneiras de praticar a curta memória e aproveitar os benefícios que ela oferece para a resolução de problemas em situações de estresse. Agora que entendemos a importância da curta memória para a aprendizagem e a resolução de problemas, é hora de explorar como podemos aplicar essa habilidade em nossa vida diária. Uma das áreas mais cruciais é a comunicação eficaz. Imagine que você está em uma reunião de trabalho ou em um encontro social e precisa transmitir uma mensagem importante a outra pessoa. Se você não pode reter as informações relevantes, é provável que perca a oportunidade de se comunicar de forma eficaz. Consequentemente, é fundamental que desenvolvamos a habilidade de reter as informações por um curto período de tempo. Isso pode ser alcançado através da prática da curta memória. Uma técnica simples é a repetição. Quando você está aprendendo algo novo, repita as informações em sua mente por um curto período de tempo. Isso ajudará a fixar as informações na sua memória de curto prazo e a reter as informações por um tempo mais longo. Outra técnica importante é a associação. Quando você está aprendendo algo novo, tente associar as informações a algo que você já conhece. Isso ajudará a criar uma conexão entre as informações e a sua memória de longo prazo. Por exemplo, se você está aprendendo um novo idioma, tente associar as palavras a imagens ou experiências que você já conhece. Agora, considere como a curta memória pode ser aplicada em situações de resolução de problemas. Imagine que você está diante de um desafio difícil e precisa encontrar uma solução. Se você não pode reter as informações relevantes, é provável que perca a oportunidade de encontrar uma solução eficaz. Outro aspecto importante é a importância da curta memória em situações de estresse. Imagine que você está em uma situação de estresse e precisa tomar uma decisão importante.
Se você não pode reter as informações relevantes, é provável que perca a oportunidade de tomar uma decisão informada. Agora, considere como a curta memória pode ser aplicada em situações de aprendizado contínuo. Imagine que você está aprendendo algo novo e precisa reter as informações por um curto período de tempo. Se você desenvolver a habilidade de reter as informações por um curto período de tempo, será mais fácil aprender e reter as informações por um tempo mais longo. Outro aspecto importante é a importância da curta memória em situações de trabalho. Imagine que você está em uma reunião de trabalho e precisa transmitir uma mensagem importante a outra pessoa. Se você não pode reter as informações relevantes, é provável que perca a oportunidade de se comunicar de forma eficaz. Em resumo, a curta memória é uma habilidade fundamental para a aprendizagem, a resolução de problemas e a comunicação eficaz. Ao desenvolver essa habilidade, você estará mais preparado para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida profissional e pessoal. À medida que percorremos este caminho de descoberta, começamos a ver o panorama mais amplo da relação entre a mente e o corpo. A interconexão desses dois sistemas é mais profunda do que imaginávamos, e as implicações são profundas e multifacetadas. A capacidade da mente de influenciar o corpo é uma ferramenta poderosa, capaz de moldar a nossa experiência de vida e a nossa saúde. Agora, reflitamos sobre a jornada que estamos empreendendo. Em primeiro lugar, exploramos a complexidade do cérebro e a sua capacidade de se adaptar e se mudar ao longo da vida. Vimos como a prática da meditação pode ajudar a gerenciar o estresse e a ansiedade, e como a exposição à natureza pode ter um impacto positivo na nossa saúde mental e física. Em seguida, exploramos a importância da curta memória e como ela pode ser aplicada em situações de aprendizado contínuo, resolução de problemas e comunicação eficaz. À medida que vamos avançando, começa a emergir um padrão. A mente e o corpo estão intimamente ligados, e a forma como cuidamos da nossa saúde mental tem um impacto direto na nossa saúde física. A chave para uma vida saudável e feliz é encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo, e criar um ambiente que permita que a nossa mente se desenvolva e se adapte de forma saudável. Mas, o que isso significa na prática? Como podemos aplicar essas ideias em nossa vida diária? A resposta é simples. É preciso ser paciente e compassivo consigo mesmo. É preciso criar um espaço para a reflexão e a meditação e encontrar maneiras de se conectar com a natureza. É preciso cultivar a curta memória e aplicá-la em situações de aprendizado contínuo e resolução de problemas. À medida que vamos avançando, começa a emergir um sentimento de esperança e otimismo. Sabemos que a mente e o corpo estão conectados e que podemos fazer algo para melhorar a nossa saúde mental e física. A chave é encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo e criar um ambiente que permita que a nossa mente se desenvolva e se adapte de forma saudável. E é aqui que nossa jornada se torna mais interessante. A verdade é que a mente e o corpo estão conectados de maneira mais profunda do que imaginávamos. A forma como cuidamos da nossa saúde mental tem um impacto direto na nossa saúde física e vice-versa. A chave para uma vida saudável e feliz é encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo e criar um ambiente que permita que a nossa mente se desenvolva e se adapte de forma saudável. Mas, o que isso significa para nós? O que podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental e física? A resposta é simples. É preciso ser paciente e compassivo consigo mesmo. É preciso criar um espaço para a reflexão e a meditação, e encontrar maneiras de se conectar com a natureza. É preciso cultivar a curta memória e aplicá-la em situações de aprendizado contínuo e resolução de problemas. E é aqui que nossa jornada se torna mais interessante. A verdade é que a mente e o corpo estão conectados de maneira mais profunda do que imaginávamos. A forma como cuidamos da nossa saúde mental tem um impacto direto na nossa saúde física, e vice-versa. A chave para uma vida saudável e feliz é encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo, e criar um ambiente que permita que a nossa mente se desenvolva e se adapte de forma saudável. A jornada que estamos empreendendo é uma viagem de descoberta, um processo de exploração da relação entre a mente e o corpo. Nosso objetivo é entender como a mente pode influenciar a saúde física e como podemos cultivar a saúde mental para melhorar a nossa qualidade de vida. Ao longo da jornada, descobrimos que a mente e o corpo estão intimamente ligados e que a forma como cuidamos da nossa saúde mental tem um impacto direto na nossa saúde física. A prática da meditação, a exposição à natureza e a curta memória são apenas algumas das ferramentas que podemos usar para melhorar a nossa saúde mental e física. No entanto, a verdade é que a chave para uma vida saudável e feliz é encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo.
É preciso criar um ambiente que permita que a nossa mente se desenvolva e se adapte de forma saudável e que nos permita aproveitar a nossa potencialidade. Agora, reflitamos sobre a jornada que estamos empreendendo. Quais são as lições que podemos aprender a partir dessas experiências? Qual é a verdadeira prática que nos permite encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo? A resposta é simples. É preciso ser paciente e compassivo consigo mesmo. É preciso criar um espaço para a reflexão e a meditação, e encontrar maneiras de se conectar com a natureza. É preciso cultivar a curta memória e aplicá-la em situações de aprendizado contínuo e resolução de problemas. E é aqui que a verdadeira prática começa. Não é sobre alcançar um estado de equilíbrio perfeito, mas sim sobre encontrar um caminho que nos permita aprender e crescer ao longo da vida. É sobre criar um ambiente que nos permita aproveitar a nossa potencialidade e encontrar a felicidade. A jornada é longa e desafiadora, mas é também um processo de descoberta e crescimento. A verdade é que a mente e o corpo estão conectados de maneira mais profunda do que imaginávamos. A forma como cuidamos da nossa saúde mental tem um impacto direto na nossa saúde física, e vice-versa. A chave para uma vida saudável e feliz é encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo, e criar um ambiente que nos permita aproveitar a nossa potencialidade. É preciso ser paciente e compassivo consigo mesmo, e criar um espaço para a reflexão e a meditação. É preciso cultivar a curta memória e aplicá-la em situações de aprendizado contínuo e resolução de problemas. E é aqui que a verdadeira prática começa. Não é sobre alcançar um estado de equilíbrio perfeito, mas sim sobre encontrar um caminho que nos permita aprender e crescer ao longo da vida. É sobre criar um ambiente que nos permita aproveitar a nossa potencialidade e encontrar a felicidade. A jornada é longa e desafiadora, mas é também um processo de descoberta e crescimento. E é aqui que a verdadeira prática começa, e onde a jornada de descoberta e crescimento continua.